psicólogo pode aconselhar? A minha resposta já de cara é a seguinte: sim. Mas o conselho de um psicólogo não transforma o processo em simples processo de dar conselhos. Porque existe uma diferença entre conselho e aconselhamento. Então, o psicólogo pode aconselhar, mas dentro de um processo de aconselhamento, dentro de um processo de orientação psicológica, de escuta empática, de escuta ativa, é diferente. É totalmente diferente. Então, não é uma orientação que tem que ser clara, se possível, não é uma orientação que se dá fora desse processo de tentar cuidadosamente, detalhadamente entender o que está acontecendo com a pessoa. Então nós vamos ouvir o máximo que a gente pode, a gente ouve o paciente, se possível a gente ouve outras pessoas envolvidas, a gente coleta dados de diversas fontes, se possível, para poder entender o máximo possível o que está acontecendo com aquela pessoa. Então existe muita escuta. E essa escuta, ela se arrasta por muito tempo, muitos minutos num único encontro e várias sessões, muitas vezes. Então é muito tempo de escuta, é muito tempo de tentar mesmo, o tempo todo, compreender o que está se passando com aquela pessoa a partir do próprio referencial dela. E se o olhar for sistêmico, também existem os outros referenciais envolvidos, as outras pessoas envolvidas. Então não é um olhar somente a partir do referencial dela, muitas vezes é um olhar a partir de várias referências possíveis. É um olhar o mais amplo possível, o mais abrangente possível, o mais crítico possível, porque a crítica é ir aos limites. Crises, em grego, também está relacionada a ir aos limites, ao limite, à exaustão. Então o olhar crítico é um olhar que vai aos limites da exploração. Você explora todos os pontos de vista possíveis, todos os ângulos possíveis para entender o fenômeno. E aí você ouve bastante o paciente, coleta o maior número possível de dados, ouve outras pessoas que interagem com esse paciente, se possível. E aí, a partir disso é que você levanta hipóteses, levantando hipóteses, você tenta testá-las junto com os pacientes e às vezes com os envolvidos. Esse é um método científico. Então você tem uma hipótese e você a testa. A hipótese, você está aqui com dificuldades porque no teu ambiente de trabalho, lá, num determinado setor, tem uma relação com algumas pessoas que está difícil. Se você mudar de setor, você consegue ter um alívio muito grande de uma série de sintomas, de dificuldades. Você vai conseguir se sentir muito melhor e talvez se recuperar de muito do sofrimento que você vem vivenciando. Vamos supor que seja essa a hipótese. Então, aí a proposta, enquanto aconselhamento, enquanto orientação, será qual? De se aproximar de algumas pessoas e se afastar de outras no ambiente de trabalho. Você vai se aproximar. Vamos tentar? Você vai se aproximar dessas pessoas aqui, vai se afastar dessas outras. E vamos observar para ver o que acontece, como você se sente, como é que a sua vida vai progredir, vai evoluir a partir daí. E aí entra um outro ponto aqui. Eu estou falando de conselhos e estou falando também de tarefas. É possível trabalhar com tarefas? É possível trabalhar com tarefas. É possível pedir para que os pacientes realizem algumas tarefas? É possível, em boa parte das situações é desejável. É desejável que a pessoa realize pequenas tarefas, que ela tenha pequenas metas, pequenas tarefas que atingem pequenas metas, submetas até chegar a uma meta maior. Então, pequenos passos, um passo de cada vez. E tarefas que nós construímos juntos com os pacientes. E o paciente, a partir do momento em que ele tenta realizar uma determinada tarefa, vamos supor que ele não atinja o sucesso necessário ou fique longe disso. A relação com alguém que não atingiu ou não conseguiu começar a realizar uma tarefa é uma relação que tem que ser a menos punitiva possível, como qualquer parâmetro de qualquer relação humana mais desejável em termos éticos e em termos técnicos também, em termos das possibilidades de mudança. Tem que ser o menos punitivo possível. Não conseguiu realizar a tarefa? Ok, vamos conversar sobre isso, então, onde foi a dificuldade, como é que foi e tal, e assim a gente consegue, talvez, reelaborar a tarefa com menos custo de resposta. Porque o custo de resposta precisa sempre ser algo a ser enfrentado. Um custo de resposta muito alto acaba, muitas vezes, impossibilitando a tarefa. Então, o que a gente puder fazer para diminuir custo de resposta,
melhor, porque fica mais motivante, fica mais fácil da pessoa realizar, concluir aquela etapa e passar para uma nova etapa e ter uma evolução, ter um progresso no seu tratamento. Trabalhar com tarefas faz sentido? Vale a pena? Sim. Sim, dessa maneira como eu coloquei para vocês, construindo sempre com o paciente, trabalhando feedback sempre de uma maneira mais tranquila e menos punitiva possível. E assim retornamos para a questão inicial, que é a questão se o psicólogo pode aconselhar. A questão é que as orientações, elas podem ser indiretas ou diretas também. Não nos esqueçamos disso. Quem for estudar atos de fala na filosofia analítica vai perceber que existem orientações diretas e indiretas. Por mais que alguém diga que não está aconselhando, muitas vezes está tendo uma orientação, está tendo um papel de sugestão, de tentativa de persuasão e de influência sobre o outro, que às vezes é até mais forte do que aquele que está orientando claramente, está sendo claro na sua orientação. Então, eu sou não diretivo. Essa fala, por exemplo, como se fosse uma fala que garantisse completa neutralidade, completa não diretividade, simplesmente porque a pessoa não se coloca diretamente, não fala diretamente para o outro o que ela gostaria que o outro fizesse, o que ela acha que seria interessante que o outro fizesse, e logo o outro teria mais liberdade no seu processo de terapia e tudo, mas isso pode ser muito ilusório em muitos aspectos. Porque a pessoa pode se classificar como não diretiva, mas pode estar tendo uma diretividade que ela mesma não está tendo muito controle sobre ela, nem o outro. Então fica muito mais descontrolada e existe sim influência. A influência sempre existe. É importante que ela seja a mais consciente e controlada possível. Acreditar que nós nunca influenciamos o outro, não temos influência sobre o outro, acho um pouco de ingenuidade. Porque essa influência pode se dar de modo indireto e de modo muito mais forte e descontrolado e implícito e abusivo às vezes quando ela se dá de modo indireto, quando não dizemos diretamente para o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse, porque nós temos determinadas hipóteses e tudo, e trabalhamos isso com o outro num diálogo claro, franco e simétrico. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês aqui, algumas pinceladas sobre diretividade, não diretividade, aconselhamento, conselho e a questão também das tarefas. Se você gostou desse vídeo, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dando like, dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário, qualquer comentário. Pode comentar até aí. Olá, boa tarde, oi, já ajuda bastante. Estou colocando na descrição, ou até mesmo no primeiro comentário fixado, os links para meus livros na Amazon. Então fiquem à vontade aí para adquirir os livros, para conhecer, ter um pouco ideia de como é meu trabalho, de como eu venho produzindo conteúdo aqui para vocês no YouTube. E também o link para minha última publicação, que é meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS. Um livro com escritos sobre as minhas experiências pessoais, profissionais, como psicólogo do SUS, em histórias que eu narro ali, de eventos e passagens e relação, interação com pacientes e que tratam de eventos extremos, muitas vezes, impactantes, emocionantes, e minhas reflexões sobre esses eventos e sobre uma série de conceitos correlacionados. Obrigado por tua audiência e até a próxima!